Fala aí, sonhador, fala aí, sonhadora, fala aí, empreendedor e empreendedora. Está começando mais um EmpreendaCast que nós vamos contar a teoria na prática. Eu convidei aqui um outro lado da história. Tive a grata surpresa de, na minha caminhada, conhecer gente muito boa. Nos meus tempos de Sul América, levar as startups para fazer pitch, para falar para aquela gigantesca Sul América e fazer de alguma forma parte do sonho desses empreendedores, sempre foi uma missão o tempo todo que eu tive lá na cadeira de inovação e de transformação. Eu tive o prazer de conhecer dois sócios dentro da figura da construção de um sonho, de um dos pitches mais bem preparados do dia, né? E da dor mais latente que na época a Sul América tinha. Como é a gestão dentro das internações nos hospitais geridos pela Sul América. O Marcelo esteve aqui contando a versão dele como CEO, founder, e hoje eu convidei aqui a sócia que também estava lá no dia, mega apreensiva, né? Mãos formigando, suando e, nossa, estamos fazendo pitch aí para essa galera, tomara que dê negócio, né? Se não deu negócio, pelo menos deu networking. Mas eu quero que ela conte esse lado de construir uma empresa como co-founder, como mina nas startups, que a gente vai falar bastante sobre isso. Mas eu quero que você se apresente naquela câmera e diz quem é você, o que você faz, para onde a gente vai, o que você quiser e o que der na telha. Show de bola. Obrigada, primeiramente, pelo convite. É um prazer estar aqui. É um prazer ser uma mulher empreendedora e ter esse espaço para falar com outras minas por aí. Eu sou a Érica, eu sou cofundadora da Carefy. Basicamente, a Carefy é uma startup de tecnologia na área da saúde. Eu sou nutricionista de formação, já tive experiência em hospitais, mas hoje eu estou aí trabalhando de tecnologia, atuando com marketing. É um pouco inovador, digamos assim. Nunca esperei que na minha carreira eu ia trabalhar com marketing no final das contas. É isso aí. Agora eu quero te perguntar o seguinte, você tem como você me passar uma dieta de low carb e jejum intermitente? Tô Cara, brincando. nossa, eu acho que nessa parte eu não sinto nenhuma falta da nutrição. Claro que você, né, muito que você aprendeu, você utiliza para o seu estilo de vida, né? Sim, com certeza. O que dessa faculdade hoje você usa estando aí junto com o Marcelo à frente da startup, assim? Cara, eu falo que ter feito nutrição me abriu um leque de informações que se eu não tivesse feito, eu estaria muito exposta. Igual você falou, dieta low carb. Eu não caio nessas noias porque eu passei pela universidade, eu fiz o curso de nutrição, né? Então eu uso basicamente todos os dias para alertar as pessoas. Não vai por aí, não é bem assim, entendeu? Então, tipo, para não cair nessas armadilhas, né? Então eu tento fazer lição de casa lá em casa, o que é um pouco mais difícil, sabe como que é? Mas eu tento passar a imagem da nutrição como comida de verdade, sem noia, sem paranoia, não tem fórmula mágica, sabe? Sim. Tipo, o guru da internet não existe, enfim. O que é bem focado, o curso de nutrição da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ele é bem pé no chão, assim, bem tranquilo. Você chegou a trabalhar um pouco na área? Não, eu fiz estágio no HC. Certo. E aí, a hora que eu tava fazendo estágio no HC, a Carefy tava nascendo. Então, eu saí da faculdade... Pegou o diploma... Peguei o diploma e já tava na Carefy. Tá certo. Foi isso. Só faz fundo do seu escritório lá o quadrinho. Exatamente. É verdade? Não fica no escritório, fica no quarto. No mas quarto? Ele fica lá. A gente fala muito sobre o canudo aqui, sobre educação. E o quanto as formações e as pessoas que a gente conhece em meio à faculdade são, na verdade, os destinos dos empreendedores e das empreendedoras. Exatamente. E tudo mais. Mas eu queria que você trouxesse o seguinte. Tá lá no estágio da HC, nutrição e metabolismo, especialidade dentro do que você estudou. Quando você começou a fazer o estágio, você falou, você falou, era o que você tinha escolhido pra vida? Então, foi um pouco diferente, na verdade. Eu tive a oportunidade... Antes eu já empreendia com o Marcelo, com o José, que são os meus dois sócios. Então a gente já se conhecia na faculdade, já tinha um projeto... a faculdade aproximou vocês? Acertei por acaso? Exatamente, a gente entrou no mesmo ano. Legal. A gente tinha aula lá de biocel e matérias comuns entre a informática biomédica e a nutrição. Então colocava todo mundo dentro de uma sala. Aí eu falei, na hora que eu tive a ideia, a gente empreendia com nutrição. Eu falei, não, preciso de um programador. Fui atrás do meu outro sócio, o José. A gente desenvolveu o projeto. Aí eu tive que sair para intercâmbio, mas um pouco antes de eu sair para intercâmbio, o José falou, não, tô precisando aqui de uma ajuda, outro desenvolvedor, para a gente tirar esse projeto, né, do papel. Ele chamou o Marcelo. E aí foi isso.
Eu acho que já faz uns 10 anos. Os dois devs se juntaram, Exato. Você com a parada. Exato. Como é que foi o estalo assim do negócio? Como é que vocês chegaram a mexer com este assunto, que seria as internações? Então, a gente já estava mexendo com esse projeto de nutrição. A gente estava incubada no Supera Park já. Supera Park. A gente já estava lá. Com esse projeto, eu estava fazendo intercâmbio, mas eu trampava lá, né, home office, digamos assim. E aí, no meio do caminho, veio um grande gestor de um plano de saúde, começou a provocar a gente em relação às internações. Né? Porque aí começou a fazer ele começou a instigar se a gente conseguia identificar inconformidades na internação relacionada à nutrição. Aí eu falei, Fale-me mais. Fale-me mais. Aí a gente teve uma possibilidade de imersão e entendeu que aquele cenário era muito mais complexo. E que no final a nutrição seria um pedaço, né, das inconformidades que poderiam acontecer durante a internação propriamente dita ali. E aí a gente teve que seguir um caminho. Ou a gente continuava com o projeto de nutrição que estava rodando na época, ou a gente pivotava, digamos assim, né, abria uma outra empresa e ia focar só na gestão da internação. Então segura aí, segura nesse ponto. O que vocês estavam fazendo com nutrição? Qual era o problema que você queria resolver ali naquela primeira versão? Basicamente era um software de nutrição para clínicas, que a gente criou naquela época, porque... Você ia ajudar todas as outras Éricas espalhadas por esse Brasil inteiro. Exatamente, eu tinha um problema pessoal nessa época, porque durante a minha faculdade... o software era embarcado, né? E o software era caro na época, não sei te dizer. Enfim, um estudante não tinha para desembolsar do bolso, assim. E ele só tinha nos computadores da universidade. Era o software o quê? De construção? Cálculo de dieta. Cálculo de dieta. Então ele calculava os nutrientes e eu precisava para fazer trabalhos. Entendi. Mas o grande agravante disso é que o caminho da minha casa até a universidade, eu pegava 2 ônibus. Então eu demorava pelo menos 1h40 para chegar lá. Aqui em São Paulo, eu entendo que é um tempo ok, mas... Sim. Lá, Zona Leste e Zona Sul. Lá em Ribeirão Preto não era um tempo ok. Então eu perdia muito tempo nesse translado, sabe? Para fazer um trabalho e outro. Aí eu comecei a ver... isso acho que foi em 2012, né? Por aí. Aí a gente começou a identificar esses gaps. E eu falei assim, nossa, mas tem outras startups, outras empresas tendo softwares online. Por que a gente tem que ficar usando Por que caixinha ainda, né? Por que eu tenho que vir aqui usar um software no computador? Que coisa esquisita, né? Posso levar o desktop pra casa? Tô brincando. Exatamente. E era ainda disputado. Era 2 computadores que tinham um programa, assim, uma sala grande. Todo mundo se estapeando para fazer trabalho lá. Aí eu falei... Beleza, fiquei com aquilo na cabeça. Um belo dia, deu um snap. Falou, cara, se eu tenho esse problema, provavelmente outras pessoas têm esse problema. Só na sua turma, galera. Então, aí eu comecei a tentar entender se esse problema era de estudante ou se nutris tinham esse problema de alguma forma, né? Daí a gente conversando com algumas nutris recém-formadas, eu comecei a ver, nossa, isso daí faz sentido. Não faz sentido, isso ficou na minha cabeça. Ficou lá na minha cabeça, falei, eu não acredito que não tem isso ainda, tá bom. Peguei e fui dormir. Aí, no outro dia, acordo, falo, nossa, tem um mocinho que eu conheço da IBM, que ele deve saber fazer programa. Ele deve saber fazer software para computador. Isso eu, sei lá. Se os caras fazem das maiores companhias, imagina um que tá trabalhando lá, se ele não faz um softwarezinho mais fácil, que eu pensei aqui, né? Tipo uma coisa simples, básica e tal. Ele tava, sei lá, no mesmo ano que eu na faculdade. Vou chamar ele pra conversar. Foi aí que eu mandei uma mensagem no Facebook, era mensagem no Facebook ainda. Peguei e mandei mensagem, falei, tô com essa ideia aqui, o que você acha? Vamos tomar um café. Da hora. Aí eu peguei, abri e falei, tô pensando nisso, o que você acha? Ele falou, nossa, animal, vamos pra frente, vamos fazer. Aí foi quando o José começou a se debruçar no projeto, tirando do papel e tal. Só que estava começando a ficar pesado conciliar a universidade com o projeto em si, né? Fora as outras atividades extracurriculares. Ele falou, precisamos trazer mais alguém pro negócio. E nem era um negócio ainda, era um papel, né? Tava saindo do papel. Guardanapo. Exatamente. Sei lá quantos anos eu tinha, uns 22, 21. Aí ele falou, não, a gente precisa de uma terceira pessoa. Tá bom, vou trazer um amigo que tá fazendo umas coisas aí comigo. Eu falei, tá bom, traz aí um amigo.
fiquei apreensivo, falei, não conheço. A hora que o Marcelo sentou, eu falei, é isso, vamos, então vamos. E aí a gente nunca mais se Então, mas vocês começam a versão focada para nutrição. Exatamente. Aí a gente começou, aí a gente incubou o projeto no Supera Park e a gente ficou lá incubado, que foi quando teve esse estalo. Falou, ó, talvez nutrição, né, não é o único problema das internações, então a gente vai ter que separar. Porque aí não tinha mais nada a ver com software de nutrição. Entendi. Aí a gente teve que escolher um caminho. Agora, estamos falando de 10 anos atrás, quando pouco se falava da palavra startup. Deixa eu pensar. Tinha 21, 15, não, eu acho que foi lá por 2015, assim, 2014, por aí. Então, estamos falando de 7, 8 anos, certo? Isso. Pô, a gente começa o boom de falar de startup, essas coisas, 2013, 2014, Vale do Silício, etc. Né? Incubar, inclusive, a Supera Park deve ser um dos pioneiros em incubar estudantes e colocar startups. Queria que você me tirasse um pouco, assim, como era o Brasil e o mundo naquele momento? Como era o recorte sobre startups, sobre health techs? Do que a gente tá falando? Porque hoje tudo é hype, né? Naquela época era difícil alguém querer resolver algum problema. Era difícil, arriscado e com pouco apoio, né? Você vai optar, você tem ali um diploma que você está se matando para ter, e aí você vai falar, não vou caminhar com isso, vou arriscar tudo, né? Eu lembro que o que me marcou bastante foi quando, beleza, a gente incubou o projeto, entendemos, e aí, beleza. Quando eu voltei do intercâmbio, que a gente teve realmente que tomar essa decisão, que foi, né, qual projeto que a gente ia seguir, eu lembro que eu voltei, eu comecei a ir pro Supera, e daí eu sabia que era uma startup, claro, mas viravam para mim e falavam assim, mas o modelo de negócio da sua startup. Aí eu falei, caramba, velho, eu tenho muita coisa para aprender. Só queria resolver um problema, não queria ainda monetizar, né? Na época tava, mas sabe, termos, hype e tudo mais. Eu falei, caramba. Vocês estão terminando um MVP, né? Então isso daí é um MVP. O que é? Qual que é o plano de negócio? Já fizeram o Canvas e não sei das quantas. Eu falei, caramba, eu tenho que estudar muita coisa. E aí foi onde a gente começou realmente a fazer, né, a tarefa de casa, estava incubado e tudo mais. Mas eu lembro que foi um baque, assim. Eu sabia que eu tinha uma empresa, mas sabia que tinha uma startup, mas não tinha tanto conhecimento do que era uma startup, o que precisava, como que era, sabe, internamente. Porque realmente, mesmo a gente falando lá de 2016, não era como é hoje. Do que a gente vive hoje, muito longe disso. E a gente tá falando de uma universitária, né? Na época era uma universitária. Agora, deixa eu te perguntar, como é que você fez? Porque assim, a grana, né? Quando é que começa a aparecer grana, dinheiro? Mas antes de você falar disso, como é que você faz o Zé, o Marcelo e você não desistir? Como é que vocês não desistiram? Né? Por que eu tô te falando isso? Porque assim, colocar uma ideia, começar a executar, né? E ter ali de alguma forma a incubação do Supera, algumas pessoas incentivando, é uma coisa. Quando começa a aparecer as primeiras cifras, é outra coisa. E em alguns momentos eu percebo que o sócio, CTO ou programador, né? Ele tá muito apaixonado pela solução. E o sócio founder, né, da ideia, muito pelo problema que resolve. E aí não aparece dinheiro, rolam algumas desistências no caminho. Como é que vocês se manteram unidos até começar a cair os primeiros dinheiros ali nas contas? Assim, eu falo que eu admiro muito quem é founder único, né? Porque é imprescindível que você tenha alguém que te entenda no final do dia e que você vai falar, cara, e agora? O que a gente vai fazer, sabe? E a pessoa vai te escutar e a pessoa vai falar, não, e se a gente fizer assim, e se a gente fizer assado, sabe, assim, e ter essa noção também de quando falar não, quando falar, realmente estagnou. É muito importante falar não. Eu brinco que a gente não tem apego na ideia. Inclusive, a gente quer fazer girar, tudo certinho, mas desde o começo a gente tinha apego por empreender. A gente sempre gostou muito, sabe? Assim, legal. Eu sempre gostei muito. Entre os três, o desafio de construir algo do zero era importante. Exatamente. Então, tipo, as decisões que eu tive, não foram fáceis, mas foram necessárias. E é muito importante quando você tem pessoas ao seu lado que falam, não, realmente, eu tô aqui, ó. É isso mesmo, vamos fazer, como chama? Dividir os riscos, né? Porque quando você tá sozinho,
você fica mais apreensivo. Se você tem uma ou duas pessoas que estão do seu lado e falam, eu tô aqui, vamos aguentar essa bucha junto se não der certo. Vamos sofrer junto, na alegria e na tristeza. Exato. É praticamente um casamento. É isso aí, é um casamento. Mas vocês ficam vocês 3 durante muito tempo ou não? Oi? Vocês ficam só vocês 3 durante muito tempo ou começa a entrar colaboradores? Quando é que a parada começa a ficar séria, né? Tá, então a gente fez um MVP em 2017, aí foi quando a gente ganhou o prêmio no final do ano. Aí, quando virou o ano, a gente conseguiu o primeiro cliente, aí conseguiu o segundo. Eu acho que demorou entre o MVP e as primeiras pessoas 1 ano e meio. Legal. Eu queria que você fizesse um recorte pra mim, assim, né? Pô, você encontrou lá o José, depois puxa o Marcelo, você com a ideia muito fixa na cabeça dessa construção, né? Desse software. Depois lá, aquele gestor de um grande plano, né? Colocou uma pimenta lá que pivotou, né, parte do negócio. Ele se torna investidor em algum momento? Ele tá no circuito? Ele só deixou a contribuição dele de provocar a pulga atrás da orelha? Exato. Eu acho que era realmente fazer aquela parte de mentoria de mercado, sabe? Legal. Tipo, identificar onde está a oportunidade, concentrar esforço onde está a oportunidade, sabe? Perfeito. Pra cavucar, pra tirar petróleo. Exato, pra realmente não acontecer o que você falou, ficar apaixonado pela ideia ou ficar apaixonado pelo produto propriamente dito e mostrar que tinha outras possibilidades, entende? Agora eu queria que você trouxesse o seguinte. Tá, desenvolveu o MVP, pivotou. Primeiro cliente, eu queria que você trouxesse pra mim um pouco das sensações do que é romper a barreira do meu MVP já é comercializável, né? O primeiro cliente, quem é esse cliente, como é que ele topou, quais são os caminhos para chegar ali. Queria que você trouxesse um pouquinho dos tombos, né? A pinga a gente já sabe que no final é contrato assinado, mas como que foi essa chegada até o primeiro contrato, né? Do que vocês estavam oferecendo, o quanto isso é importante dentro do hospital. No episódio com o Mar, a gente fala muito sobre o tempo que a pessoa fica no hospital e quanto antes ela ir embora ela é bom, né? Para ela e pro plano. Não tão bom, talvez, pro hospital. Aí a gente até, né, colocou aspas, porque na verdade o hospital tá interessado também em mandar as pessoas para casa. Mas isso também muda a conta ali, né? Do tempo da internação, várias outras coisas. Mas eu queria que você trouxesse para mim um recorte. O que é esse primeiro cliente, essa primeira assinatura? Como é que se desfez até ali? Então, até aquele ponto a gente estava investindo dinheiro próprio, digamos Bootstrapping assim. total. Total, dinheiro próprio, se mantendo ali Survivor. Não, depois ainda continua um pouco assim, mas foi muito legal ver que a gente conseguiu vender. Eu vejo que o turning point foi quando a gente desenvolveu o MVP e a gente conseguiu ganhar o prêmio do RIS 2017 como melhor solução de gestão administrativo-financeira, né, junto com o Case, que foi o nosso primeiro cliente, que é o Grupo São Francisco Saúde. Então foi ali que a gente olhou e falou, uau, esse negócio funciona, digamos assim, o MVP funcionou. E aí a gente demorou um tempinho ali na maturação, mas muitas inseguranças, assim, qual que é o poder de barganha, como eu devo cobrar, qual que é um valor aceitável, sabe, porque até então a gente tinha ideia do potencial da solução, então a gente sabia que reduzia tempo de internação sem aumentar o número de reinternações, a gente sabia que reduzia custo, a gente sabia que aumentava a eficiência da equipe, né, de saúde ali, mas a gente não sabia quanto, a gente tinha uma noção, a gente não sabia quanto e o quanto que seria plausível uma grande corporação pagar por isso, né. Então, muitas questões a gente levantou. Então, foi um trabalho de muita mentoria. Foi aí que a gente começou... Mas vocês chegam a abrir isso pro cliente ou não? Vocês foram buscar via mentor ou vocês também abriram pro cliente? Olha... Vamos entrar num negócio que seja bom para todo mundo. Porque assim, dependendo de quem é o cliente na ponta, o cara também tá interessado no crescimento de vocês. Você vai resolver um problema importante. Né? Tem muito cliente que espreme, né, o fornecedor. Como é que foi essa discussão de chegar no quanto cobrar? Porque você era uma necessidade deles, né? Sim. Foi mais via mentor mesmo. E aí, quando eu falo mentor, diversos mentores da área da saúde. Tinha um mentor também que era de plano de saúde e ajudou a gente. Então, a gente fez isso mais internamente, sabe? Entendi. É porque a gente está lidando com grandes corporações.
Entendi. E aí, quando eles pediram, isso seria colocado em vários outros hospitais, né? O software de vocês. Seria para monitorar 100% da rede. 100% da rede. Isso. Que tamanho que é o Grupo São Francisco, pra gente entender como é que vocês começam, assim? Você tem ideia? Na época, eles tinham mais de 500 mil vidas. 500 mil vidas. 500 mil beneficiários. E aí, via mentoria, vocês enxergaram o tamanho da arma que vocês precisavam para atirar, né? Naquele gigante, né? E como cobrar, como estabelecer. Sim. Aí eu queria saber, assim, vem muita coisa no que é a primeira vez, né? O primeiro contrato, primeira assinatura. Divide comigo aí como foi esse período. Então, ainda que tinha área de inovação, então a gente tinha um certo respaldo, assim, de como eles davam algumas dicas, assim, vocês vão fazer mais ou menos assim, as quantas, né? Dava aquela amaciada. Mas o primeiro contrato, você lia, você falava, uau, o que eu tô assinando? Será? Que responsa, né? Que responsa. Aí vai atrás, né, de escritório jurídico e vai atrás de lei, fala, meu Deus, mas tem essa cláusula aqui, sabe? Você nunca viu aquela cláusula, você acha que é tipo, meu Deus, eu vou morrer se eu assinar isso e tal. Quando na verdade é uma cláusula padrão que é necessária, enfim. Tô entregando a minha alma pra eles. Será que, né? Nossa. Então, assim, foi muita responsabilidade, ainda mais porque nós éramos novos, né? Mas a gente falou, vamos bater no peito, vamos encarar, cara, vamos pra cima. Então, se o MVP mostrou resultado, a gente maturou esse MVP, ele virou uma solução robusta a ponto de atender, né? Então vamos pra cima, então vamos lá. Tem que correr risco no final do dia, né? É isso. Agora, eu queria saber o seguinte, quando você consegue ter um cliente pagante, né, você tem praticamente um tester, né, que te dá dinheiro para você melhorar seu aplicativo. Eu queria que você trouxesse um pouco dos aprendizados que foram construídos com a possibilidade de ter esse primeiro cliente. Né? O que eu quero trazer para o sonhador e a sonhadora que está ouvindo aqui? Que se você conseguir montar um produto que realmente resolve um problema, possivelmente você vai conseguir vender um pouco rápido isso. Você vai conseguir colocar no mercado para rodar. Mas nunca está pronto. Né? Vocês estão fazendo releases até hoje. Quando entra um grupo que realmente tem a dor latente, e lá na ponta, né? Você já tem que dar suporte também. Depois eu quero fazer um recorte com relação ao suporte, porque agora já não é mais só desenvolver, é manter de pé. Mas eu queria que você contasse como é que é o dia a dia a partir do momento que você tem um cliente pagante. Como é que passam os seus releases e suportar uma plataforma dessa? Porque você estava entre vocês três ainda, né? Como é que colocou um atendimento 24/7, se der pau na hora, como que resolve? Queria que você trouxesse um pouco desse momento, porque eu tenho certeza absoluta que foi um momento de maior aprendizado e de releases do software de vocês, né? Assim, pra gente foi bem bacana, porque hoje eu falo, né, pra quem quer começar a empreender, que tem diversas formas de você fazer isso e validar, né, seu produto, obviamente, mas uma delas é você fazer um MVP e vender. Se alguém pagou, beleza, resolvi, aí você vai lidar com outros problemas, né? De escala e assim por diante. Aí os problemas são doces. Aí são outros problemas, né? Aí você vai mexer com outros problemas. Mas a partir do momento que alguém pagou, outros 500. Então eu falo, se você tá com uma ideia, veja o menor caminho entre o seu MVP e realmente monetizar. Porque a hora que você monetizou, você vai provar para outras pessoas que aquilo tem algum tipo de valor, né? Que pessoas estão pagando para isso. Mas a hora que você consegue o primeiro cliente, você é o departamento de todos os lugares, né? Você é o suporte, você é o desenvolvimento, você é o atendimento, você é o financeiro. Onipresente. É isso. Exatamente. A gente dividia as tarefas de formas, né, que ficasse bom para todo mundo, mas era assim, suporte todo mundo. Isso aqui, todo mundo. Era dedicação total, assim, não que mudou muita coisa, mas, né? E o cliente entendeu isso? Que no início você abre um chamado aqui, você conversa com fulano, nós vamos fazer os releases, essa melhoria que você está pedindo vai entrar no próxima semana. Sim, era mais tranquilo, digamos assim, porque tinha uma área de inovação por trás. Entendi. Então já estava meio educado, como que funciona. Vocês já entraram via um portal já do futuro, assim, né? A galera que já entendia que aquilo era um teste, que era uma construção, que era um teste não, que era beta, né? Que vocês construiriam juntos. Agora eu queria, mesmo tendo uma área de inovação, existe um caminho muito comum de quando você constrói o software e arruma o primeiro cliente, que é você fazer aquilo tailor-made para ele. Ele começa a pedir a colcha de retalhos, você perde o norte
do produto que você está construindo. E aí você cria um Frankenstein para aquele cliente. Vocês caíram nessa ou deu para escapar? Falando de produto, construção de produto. Porque tudo que é novo e tudo que está sendo pedido com dinheiro na mesa, não necessariamente precisa ser feito. Né? Como é que vocês lidaram com isso para não virar uma coxa de retalhos? Então, eu acho que o principal fator que evitou a gente cair nessa foi, tipo, olhar para o mercado. Então, tinha um pedido para uma nova funcionalidade, ou um novo módulo, ou, né, alguma coisa mais específica. A gente voltava para o mercado, analisava. Isso é uma dor única ou é uma dor que é replicável? Tem outros players que têm essa dor no mercado. Se a resposta era sim, sim. Aí a segunda pergunta, na verdade essa é a primeira pergunta, está relacionada à internação? Está relacionada à jornada de internação do paciente? Se sim, beleza. Segunda pergunta, outros players têm esse problema? Sim. Então beleza. Então vamos considerar. Legal. Desde o começo vocês tinham isso bem claro, como o framework ali da construção dos releases. A Carefy já nasceu como uma plataforma de gestão de internação. Então, para realmente não perder o foco, para amanhã não sair fazendo coisa que não tem nada a ver. Mas mesmo assim rolou pedidos fora do contexto? Já aconteceu, assim, mas nunca foi pra frente, porque a gente é bem focado. E se realmente faz sentido, aí a gente desenvolve e cai pra dentro. E como fala não? Assim, vocês acham... Eu sempre tô tirando um recorte do começo das startups. Sempre penso naquele empreendedor, aquela empreendedora que tá agora, né, empurrado na parede com o primeiro cliente que botou dinheiro e o cara quer criar um botão que ninguém vai usar, só ele. Como fala não para um primeiro cliente, assim? Você tem que identificar também qual que é a relevância daquele botão para aquele cliente, o tamanho da conta dele, né, usabilidade, se pode ser replicado ou não. Porque às vezes ele quer aquele botão, outros clientes vão usar aquele botão, você consegue fazer uma validação rápida ali e você cria valor para todo mundo. Né? Então isso, primeiro de tudo, é muito bom avaliar. Se realmente é algo que foge do escopo, tem que ficar muito claro para ele que você não se propõe a resolver aquele problema. Que dificilmente vai ser um botão ali, propriamente dito. Sim. Mas é sempre deixar muito claro, fazer esse processo de educação com o cliente, sabe? Isso tá desde das primeiras reuniões, do onboarding da coisa, né? Sim. O que não aconteceu tanto, porque as coisas que eram pedidas faziam sentido, como eram, um produto maduro para um processo bem específico. E aí eles, outros, né, conforme os clientes iam entrando, foi feito pedidos muito pertinentes aos processos adjacentes da internação, sabe? Que era bem latente. Era uma evolução natural, assim, digamos, por passagem. Então, não foi uma coisa dolorida, sabe? É realmente assim, fez sentido, tá dentro do processo de internação, tá, beleza, outros clientes podem usar, sim, não, ok, o mercado tá ok, tá, enfim, vai lá. Vida que segue. Se a resposta era não, era não. Era não e paciência, né? Não com medo de perder, porque também o contrato segura algumas coisas, né? O contrato mas também na verdade, a gente sempre pensava assim, ok, eu não resolvo esse problema, mas quem resolve? Posso te conectar com alguém que faz melhor, né? Exatamente, porque aí a gente cria valor na cadeia. Então a gente apresenta, olha, eu não faço isso, tal pessoa faz isso, então eu tô aqui te conectando, que no final você tá resolvendo o problema daquele cliente. Sim. E tá gerando valor para ele, né? Você só não pode deixar de gerar o valor para ele. E vocês estão até hoje com o Grupo São Francisco? Sim. Até hoje, firme e forte, várias versões, ajudaram vocês a construir boa parte do que vocês têm hoje. Eles são fiéis. Que legal, mano. Isso é uma delícia saber, né? O primeiro cliente, a construção e por tantos anos já, né? Construindo. Sim. Agora eu queria dar um avanço, né? Depois vem o segundo, terceiro, quarto cliente. Queria que você tirasse um recorte para mim do que é a Care hoje. Como é que ela está hoje? E depois eu quero mergulhar com você dentro da sua atuação como co-founder de COO, né? Pra gente explorar bastante isso. Mas tira um recorte pra mim atual agora. Como é que vocês estão de clientes, faturamento, construção, o que você puder abrir, tá? Beleza, a gente tá com 2,8 milhões de vidas, tá? Hoje a gente atende, além de planos de saúde, a gente atende empresas de auditoria, consultorias, empresas de home care, todos aqueles players que realmente estão diretamente ligados ao processo de internação, que a gente não fazia ideia no começo. A gente achou que era só realmente plano de saúde e hospital.
E hoje a gente viu que tem outros Existe mercados. Um mundo ali, uns filões que vocês não estavam de olho. Exatamente. E os filões às vezes vêm falar com a gente fala, nossa, você também olha para internação? Tá bom. Então a gente atende todo mundo que olha para internação, que tem legal. esse problema. E como é que tá o crescimento, colaboradores, até pra gente atualizar da última vinda do Mar aqui com a sua? Hoje nós estamos em 20 pessoas no total. Legal. A gente está com algumas vagas abertas aí. A gente ainda tá... A gente captou investimento ano passado, né, de 1,7 milhão com a Elife, o grupo Elife e a Bossa Nova Investimentos na vertical de Health. E tá muito bacana, porque a gente tá pegando dinheiro e fazendo acontecer, né? Então, na hora que a gente vê o filhinho crescendo, a gente fala, oh, que legal. Então, se realmente a gente investir, a gente consegue esse resultado, a maquininha tá girando e tal. Então, a gente tá... Que legal. Bem feliz. Eu queria fazer um recorte agora, assim, você como idealizadora lá e puxa o José e depois o Marcelo, e aí as coisas vão dando certo, a gente já pegou essa foto que você me trouxe agora da Care, mas eu queria saber, assim, como é que vocês se dividiram como sócios? Uhum. Como cada um entendeu, você vai ser o CEO, você vai ser o CFO, eu sou a COO. Como é que faz isso? Como é que rola uma conversa dessa e como é que tira os egos e os interesses e as coisas da mesa? Assim, eu queria que você fosse o mais transparente comigo, justamente para a gente entender que ser idealizador e co-founder tem o mesmo valor, né? E ser founder e não idealizador... Ser founder e co-founder, dentro dessa divisão entre todos, tem o mesmo valor. A gente só coloca um termo CEO ali para ter um representante executivo da empresa. Exato. Né? Mas são vocês três, a tríade da Care, né? Exato. Como que é isso? Como é que foi essa discussão? Então, como lá no começo eu tinha puxado a ideia, né, do software de nutrição, e aí depois evoluiu para uma coisa totalmente diferente, né? E evoluiu de forma natural, não teve realmente um idealizador. Nós três já estávamos ali. Foi uma osmose de vocês. Já estávamos ali, só pegamos e falamos, vamos executar. Essa conversa foi bem transparente e tranquila, viu? Porque, assim... Zé é o CTO? É o CTO. A gente sempre teve muito claro, desde o começo, que a Carefy vem primeiro. A gente sabia que tinha egos e que eles poderiam crescer ao longo do tempo, né? Com a idade e tudo mais. Mas a gente sempre teve muito claro que a Carefy vem primeiro. A Carefy não tem Marcelo, não tem Érica, não tem José. Tem a Carefy. Né? Pensar realmente... Eu tive não tem CPF, dica. É esse CNPJ que nós... Exato. Né? Teve uma dica que uma vez um mentor deu pra gente, falou, vocês têm que encarar a Carefy como uma pessoa. Encara ela como uma pessoa. Tem necessidades, tem aspirações, tem que dar atenção, vocês não podem negligenciá-la. Ela tem que vir primeiro. Então, foi uma conversa muito transparente, muito fácil de ter, na verdade. Porque, assim, a gente parou e falou, provavelmente vocês não serão mais os desenvolvedores daqui pra frente, né? E eu não vou mexer com nutrição. Apesar da experiência na área hospitalar, eu não vou mexer mais com nutrição. Então, vamos organizar aqui por afinidade. Ok. José, o que você quer fazer? Eu quero ser CTO. Beleza. Então você vai tocar todo mundo. Beleza? Aí ficou eu e o Marcelo. Tínhamos que escolher um CEO. Falei pra ele e falei assim, olha, cara, eu gosto da área de marketing, mas eu entendo que tem outras funções operacionais que eu preciso abraçar se eu ficar com a área de marketing. Até pelo tamanho da empresa, né, maturidade e tal. Então, vai ter que ter algumas coisas que a gente vai ter que fazer junto na parte de execução, planejamento e tal. Mas ser comunicativo, gosto de mexer, né? Já vinha com o interesse de fazer network, vendas e tal. Falei, então já que você vai mexer, né, com vendas, eu acho que cabe esse cargo. Foi tipo uma conversa, não teve legal, sabe assim? Legal. Tipo, vai fazer network para vender, já faz um network como CEO, já, né? Relaciona com o investidor. Beleza. Assim, não foi uma super conversa, foi uma conversa de 5 minutos. Não foi uma conversa difícil também. Não, foi uma conversa de 5 minutos, que aí a gente se separou, assim. Mas tem muito de você em si ali como a precursora, né? Acho que o papo foi fácil porque você também tinha fácil isso na sua cabeça. Não tinha ali muito ego envolvido, né? Você entendeu, eu preciso resolver isso e ponto, mano. Me dá o trampo aí, né? Exato. Já sei, na verdade, não é me dar o trampo, né? Já sei qual é o trampo e vou resolver. Exato. Né? A gente fala que na Carefy a gente faz o que tem que ser feito. É isso aí. Não o que a gente quer fazer. Que bacana. Então vamos lá. Entrando nesse recorte como COO, né?
Eu queria que você me contasse um pouco das responsabilidades e o que você acumula dentro desse cargo, né? Como eu queria documentar muito nesse episódio o lado, né? Já contei do CEO, agora estou contando da COO e Zé já está convidado para contar o lado de CTO, que aí a gente fecha a tríade e para todo mundo que acompanhar essa sériezinha que a gente fez aqui vai ficar ligado. Mas me conta aí, o que faz uma COO? Definição curta e grossa. Resolve pepinos. Resolve pepinos. Resolve pepinos. Descascadora de abacaxi. Exato, pepinos. Todos os pepinos. Assim, claro, todos nós resolvemos pepinos. Founders resolvem os pepinos. Mas principalmente no começo, né? Que eu tinha essa gestão mais operacional, era muito, por exemplo, contas a pagar, contas a receber, sabe? Tipo, realmente operacional. Vamos gerir o time, como que a gente vai fazer com o RH, como que a gente vai fazer com o planejamento. Vamos tirar, né? Botar a mão na massa e tal. Enquanto, não, o Marcelo tá focando em venda, relacionamento e tudo mais. O José tá cuidando da galera que tá desenvolvendo software. Então, desenvolvimento de processos, né? Qual que vai ser o processo de suporte? Qual que vai ser o processo de desenvolvimento? Qual que vai ser Então, tipo, muito, como chama... criação desses processos, das áreas em si. Então, a gente... Construção, né? A construção, exatamente, de tudo. Até... Hoje eu sou mais CMO do que, na verdade, CEO, né? Porque a gente está se resolvendo bem, mas ainda fico com toda a parte operacional, que para mim não é um problema. O Marcelo me ajuda, agora ele faz a parte de planejamento, ajuda no financeiro também, então a gente se divide ainda como sócios em tarefas operacionais que precisam ser feitas. O fato de vocês estarem em Ribeirão Preto ajuda, dificulta? Como ser do interior de São Paulo? O quanto de gasolina você gasta para estar em São Paulo o tempo todo? Ou os hospitais estão aqui, ou eu tô muito enganado? Porque as redes estão espalhadas também, né? Eu queria muito que você tirasse o recorte, porque vocês três estão em Ribeirão e a sede também, né? Não, perfeito. Hoje o nosso cliente principal são os planos de saúde e eles estão pulverizados. É claro que temos grandes planos de saúde aqui em São Paulo. Igual estava conversando, tipo, a presença física faz muita diferença. Então, antes da pandemia, a gente via direto. Ficava, sei lá, na semana, ficava uns 3 dias aqui, voltava para casa. Aí passava uma semana lá e depois tinha que voltar. Mas assim, é muito gostoso. Sim. Pra gente, a gente gosta muito de estar em Ribeirão, né? Que é onde nasceu tudo e tudo mais. Então, o custo de mudar para São Paulo ia ficar bem, bem grande. Não só monetariamente, mas realmente trazer toda a nossa vida para cá e tal. Então, a gente optou naquela época ficar lá. O que hoje pra gente também faz sentido, porque todos os players estão o quê? Se acostumando a usar o Meet. Não é mais dificuldade fazer as coisas online. Exatamente. Então, a frequência é menor. E agora a gente também tem um diretor comercial, então ele faz mais essa parte de visita, né? Então, a gente delega. Muito bem. Dito que você me explicou isso, eu queria entrar um pouco já que você contou do COO, né? E você tá mais como CMO do que COO, eu queria só fazer um recorte assim, o atendimento ao software, abertura de problema, de suporte, você faz as conexões com o Zé como CTO e roda tudo isso, né? Um chamado aberto por um cliente, construção, arrumar software, o cliente na ponta com algum problema de onboarding, todos os pepinos passam lá pela sua área, né? Hoje muito bem resolvidos. Aí quando a gente cai no CMO, né, de fazer marketing para a saúde, me parece um pouco difícil, sabe? Como é que faz marketing para a saúde? Como é que vende para os players da saúde? Olha, se você me responder isso ou me der um livro para estudar também, ou alguma startup que está fazendo assim, voando, eu vou lá agora conversar com o CMO dessa startup. Como que é? Como é que é esse mercado? É muito difícil, realmente. Né? É um mercado nichado, onde a comunicação é feita totalmente diferente. A comunicação não é feita via startups, são empresas consolidadas que geralmente falam com essas grandes empresas, né? Essa venda B2B Enterprise super complexa, ciclo de vida longo e tal. Então, é um desafio. Na maioria das vezes, quem contrata é um médico responsável pelaquela gestão completa das internações, né? Nem sempre. Tem um gerente médico, tem um enfermeiro também, que geralmente ele é um coordenador, supervisor, diretor, enfim, tem uma posição de liderança ali. Mas falar com a galera da área da saúde, com nível de seriedade e com nível de complexidade que precisa para gerar uma venda, é muito desafiador. Entendi. Né?
Então, assim, a gente passou todo um tempo pensando na construção da área, como que a gente faria, se a gente iria terceirizar ou não terceirizar, e o porquê que a gente não iria terceirizar. Exato. Então, uma vez que a gente decidiu não terceirizar, como que a gente quer estruturar, qual que é o perfil das pessoas que a gente quer nessa área, né? Uma vez que eu consegui liberar a parte de operações, contratamos uma rede de CS, aí tem outras pessoas no CS agora, então beleza, vamos para a área de marketing, como que a gente estrutura isso? E aí foi super desafiador, porque aí a gente pensou, quem está fazendo isso? Aí veio, lá em 2018, quem está fazendo isso? Beleza, eu falei, nossa, então, mas será que é tão difícil? Basicamente o que a gente fez foi pegar outras startups que estavam fazendo venda enterprise, vendas B2B, aplicar, só que com viés da área da saúde. Entendi. E foi isso. E aí a gente casou? Casou. É? Casou, mas sempre ficou muito claro qual era o objetivo do marketing em si. E por que a gente estava fazendo tal coisa, entendeu? Então a gente testou várias estratégias, até que a gente enxergou uma que fazia mais sentido. A gente continua rodando outras estratégias, outras campanhas, mas, assim, foi um tempo de adaptação. Até a persona que a gente queria atingir, qual era o nível de complexidade, como que a gente atingia essa persona, como que eu envolvia ela, sabe? Assim, é sempre muito desafiador, porque ela é muito específica. A gente está falando de executivos de plano de saúde, né? Não é uma pessoa super acessível que está ali no... Vendo... E muitas vidas de uma vez só, né? Não é uma pessoa que tá ali rodando um Reels que vai arrastar para cima, clicar num botão comprar e pronto, assinou o contrato de 300 páginas aqui de 2 anos. Não é bem assim, né? Então, a gente aprendeu muito no caminho, a gente acredita que chegou num modelo que faz sentido para a Carefy hoje e vamos para cima. Hoje, praticamente todas as seguradoras ou planos de saúde, vocês já conversaram ou têm contrato? Hoje ainda não todas, tá? Seguradora, Seguros Unimed é cliente da Carefy. A gente está em contato com algumas, mas nosso foco não é só a seguradora em si. Envolve cooperativas médicas, autogestões, né, as diversas modalidades dos planos de saúde. Mas sim, a gente já conversou em algum ponto, com os grandes, assim, por dizer, e muitas vezes a gente esbarrou na complexidade, né, na tomada de decisão complexa, trazer todo o time para dentro do projeto em si, né? Convencer toda a cadeia, né? Desde se o gestor médico bater o pé e se a enfermeira que está na ponta ali, coordenadora, não vê valor, aí parte do negócio fica... você tem que convencer todo mundo, desde o jurídico até o setor de compras, todo mundo, desde o enfermeiro e do médico que vai no beira-leito coletar as informações, ou então analisar, receber ali. Não só o CFO que vai ter economia, né? Exatamente, não só o CFO, o gerente médico que acha incrível, sabe? Assim, então a gente esbarra ainda na complexidade do setor. Eu te perguntei isso porque eu estive dentro de uma operadora, né? A Sul América como seguradora, e a gente sabe, assim, as colchas de retalhos que existem dentro dos nossos sistemas, os processos que estão pré-estabelecidos ou estabelecidos por décadas, né? Sempre vai faltar alguma coisa para dentro do caminho entrar um terceiro, né, ali no assunto. E aí eu vejo que tudo fica muito demorado, muito oneroso, né? E aí você fala assim, puxa, a gente não vai conseguir nunca. Aí alguém fala, mas se a gente fizesse isso em casa? Não, cara, pelo amor de Deus, para fazer isso em casa, se tem alguém agora nesse exato momento, né, percorrendo e pulando todas as barreiras, para que a gente vai jogar isso para dentro de casa e arrumar um elefante branco, né, pra gente cuidar? E aí eu queria falar assim, dentro dessa construção, dessa penetração dentro dessas empresas, tem um monte de startup de health tech tentando pegar um probleminha para chamar de seu. Eu acho que ainda nem todo mundo pegou todos. Nessa trajetória, apareceu algum concorrente ou vocês ainda nadam num oceano mais de vocês? Não, tem concorrente, com certeza. A gente tem concorrente, desde startup até concorrente grande, de, sei lá, 30 anos, 40 anos aí no mercado, que tem a maior fatia do mercado e tudo mais. Mas é o que igual você falou, tem diversas health techs que estão atacando problemas específicos bem nichados. Quando a gente está falando de plano de saúde, tem um pouco mais de 700. Né? Se a gente for procurar problema em cada processo, né? A cadeia de decisão é muito longa, né?
Então, basicamente, o que a gente faz a gente fala que o nosso diferencial é focar no processo de internação. Então, quando a gente fala no processo de internação, a gente está falando desde antes do paciente internar ali, a autorização da guia, né, o pedido de autorização para aquele paciente interno, até o fechamento da conta hospitalar. Então, ele foi para casa, já terminou a internação, tá chegando a conta, beleza, vamos atuar na conta hospitalar. Então, toda a jornada está dentro do Carify. E aí é onde realmente faz a diferença, que os clientes veem que não precisa ficar contratando uma solução para cada passo da internação. Né? Porque aí vão ser 5 fornecedores diferentes. Que não se conversam. Que não se integram. E aí vão ter que pagar 5 integrações diferentes com o seu RP. E aí vai ter que pagar consultoria, e aí vai ter que dar CTO da rede bicudo, porque tem que fazer tudo isso conversar. Exatamente, aí são 5 SLAs diferentes, plataformas de suporte, assim por diante. Por isso que a gente focou realmente na jornada de internação. Que legal, isso é legal você dar esse recorte para... É um diferencial competitivo de vocês. Sim. Mesmo, né? É que vocês já não são tão novos, né? Vocês já estão aí no mercado. Pô, já passou bastante água debaixo dessa ponte aí, né? Mas eu perguntei da concorrência porque justamente assim, me parece que dentro do mercado de saúde sempre tem algum dinossauro de alguma coisa. Ah, tem. Ou porque ele foi o primeiro e ali ficou, ou porque ninguém mais teve coragem de resolver aquele problema, né? Então, quando eu perguntei da concorrência, era esse ponto. O segundo era, você já me deixou muito claro aqui no decorrer desse episódio, que o foco de vocês e como falar não. A gente já deixou isso claro. Então, vocês estão construindo um produto completo dentro do que vocês se propõem a resolver. E ponto final. Agora, vocês conseguem dizer em economia quanto a Care já está resolvendo para esses clientes? Não precisa falar em valores, mas em percentuais. Sim, com certeza. A gente diminui cerca de 40% na média de internação do paciente internado. Caramba! Sem aumentar a reinternação, que é importante, né? A gente não quer que o paciente saia antes, por causa do custo. A gente quer que ele saia no momento certo, né? Para evitar eventos adversos, infecções, úlceras e assim por diante. A gente reduz até 13% do custo de internação. Então, imagina um plano de saúde. O custo dele é com internação, né? ISS fala que mais de 40% de todo o gasto assistencial de um plano de saúde é com internação. Exato. E aí você pensa uma redução de 13% ali na internação daquele plano de saúde depois de 6 meses do Carify. Olha como são os recortes, né? Pô, Gustavo, mas você estava lá dentro. Eu estava lá dentro, mas eu peguei outros problemas para resolver. Eu não tinha a mínima ideia de quanto era o tamanho do problema internação. Estima-se que cerca de mais de 10 bilhões de reais são gastos de forma desnecessária com internação todos os anos pelos planos privados. Então, mais de 10 bilhões indo para o lixo. Tem dinheiro demais aí na jogada. Exatamente. E aí a inflação médica crescendo, ficando cada vez menos acessível, e é por isso que a gente existe. Vida do brasileiro aumentando, né? Ficando caro a parte para se manter depois de uma certa idade nos planos. Exatamente. E às vezes o atendimento não é tão bom, porque os processos também ainda têm que ser ajustados e tal. Então a gente fala que a gente quer gerar eficiência para o setor da saúde, para as instituições da saúde, para garantir um atendimento de qualidade e acessível para todos. Né? Porque não adianta gerar eficiência para o setor e não ser acessível. Né? Então a gente acredita que deixando o setor mais eficiente, a gente consegue realmente mudar aí a chavinha. Agora são dados bem pesados, assim. É problema grande, né? Entraria na tese do Google, né? Porque o Google gosta de resolver problemas de bilhões, né? Eu queria que você me contasse o seguinte. Primeira pergunta que eu separei aqui diante desse papo nosso. Por que vocês não terceirizaram lá na hora que vocês entenderam que o marketing poderia ter sido terceirizado? Qual foi a decisão principal? Você respondeu um pouquinho na conversa, mas eu queria que você reforçasse quando é que vocês tomaram a decisão de não terceirizar essa parte do marketing. Tá, legal. Então, primeiro de tudo, terceirizar o marketing, na época, seria algo caro para nós. Tá. E a gente ficaria limitado do que a gente poderia fazer com aquele orçamento, digamos assim. Então, ou invisto em produção de conteúdo, ou invisto em tráfego pago, ou invisto, sabe assim? Porque a verba que iam pedir ia tomar, enfim. Então, isso pesou bastante. E a segunda coisa que eu falei assim, o marketing tem que vir de dentro.
Não tem como, nesse momento, o marketing vir de fora e conseguir entender, né, com o orçamento que a gente tinha, o que a gente queria passar naquele momento. Então, poderia perder muito tempo ali, né, então, explicando. Exato. Também. Então, assim, pra gente fez muito sentido. Fala assim, eu gosto de marketing, vou aprender sobre, vou tocar a área, beleza. Beleza, galera. Então, vamos pra cima e vamos comunicar do jeito que a gente acha que tem que ser comunicado. Legal. E lógico, né? É legal também saber que dentro da construção da empresa, vocês já estavam com o cheque da investidora ou não? Não. Não, era ali uma decisão antes mesmo, né? O cheque no começo, só de vocês. O cheque era nosso. Então, pra gente fazia diferença quanto que tava gastando no tráfego pago. Entendi. Porque o cheque era nosso. Perfeito. Saía ali do caixa todo mês. Então, eu queria ver quanto que tava saindo de tráfego pago. E quanto dava de ROI de fato, né? Exato, eu queria ver, entendeu? Então, perfeito. Foi basicamente isso. Quando a gente fala da gestão de internação, a gente tem a parte hoteleira, né? Eu aprendi com o isso, né? Sobre a hotelaria de um hospital. Gestão do leito ali. A gestão do leito e etc. Vocês chegam a pegar todos os pontos ali, até da parte hoteleira? Eu queria reforçar isso. Como é que vocês, dentro da gestão da internação, mexem dos processos? Por que minha pergunta disso? Se tem a parte nutricional, porque eu lembro, eu já fiquei internado. Por sinal, no Hospital São Camilo, parabéns, sempre cuidaram muito bem de mim. Às vezes eu tô mais longe do que eu preciso, eu vou lá, porque se acontecer uma necessidade, eu já fiquei lá e conheço. E era muito bem cuidada a parte nutricional. Eu queria te perguntar assim, tô fugindo do que vocês cuidam como internação, ou a parte nutricional do que decorre de uma internação, vocês também ajudam a gerir ali da comida, da saída, não só dos protocolos e dos andamentos médicos com relação àquela internação? Não, com certeza. Tem uma parte na solução que é só para dieta. E aí, quando a gente olha para a dieta, a gente está mais olhando para a parte de nutrição interal, parenteral, que é um pouco mais complexo, o paciente mais com algum tipo de agravamento e assim por diante, né? Diferente da dieta oral geral. Então, sim. Porque aí a gente consegue realmente levantar sinalizações e indicar, né? Tipo, tudo bem, o paciente está sem dieta, por exemplo. O paciente está 3 dias sem dieta interal. Então, o paciente provavelmente vai ficar mais desnutrido, pode aumentar o tempo de internação e intercorrências. Isso são dados cruciais para a condição dentro do leito. Exato. E essa parte esse release, claro, chamaram você para o PO te convidou para o squad. Então, na verdade... como a parte de nutrição ainda é um acoplado, não teve muito desenvolvimento mão na massa ainda, sabe? É uma coisa mais ampla. Não, o paciente tá ali, tá sem dieta, vamos analisar isso. Mas com certeza, era o propósito inicial lá atrás se a gente conseguiria fazer isso. Agora, eu vou vestir aqui o sapato do advisor ou do investidor, né? Das oportunidades que tá ali dentro, que estão sendo construídas na minha cabeça, eu queria que você me ajudasse a pensar. Se de fato tudo que passa naquela internação vocês resolvem, computam e documentam, a gente pode chegar no nível de você me avisar o quanto eu tenho que comprar de arroz para alimentar os leitos, ou quanto eu tenho que renovar minha farmácia diante das internações que estão rolando. É para esse caminho que pode se usar, se discute isso, ou desvirtuaria da solução que vocês têm? Porque agora eu tô tentando juntar todos os dados que vocês têm do que tá acontecendo agora no hospital, como se fosse um cockpit meu de tudo. Se a gente botar um pouco de inteligência e coisas que eu sei que vocês já estão olhando, o quanto isso tá longe ou perto? Não, legal. Assim, a gente não se propõe a ser um RP de hospital, que faz essa gestão de estoque específica, que é o que a gente conversou sobre dizer não. Dizer não, ótimo. Como a gente está focado no plano de saúde, isso não é uma dor tão inerente do plano de saúde, não tem uma gestão de estoque para ele fazer. Seria mais uma dor do hospital, que a gente ainda A conta vai chegar lá e tá no meio da conta. A gente ainda não entrou em hospital, tivemos um cliente, mas ainda não é o foco da CareFi realmente, né, atacar o hospital nesse momento. O que fez sentido foi gerir estoque para, por exemplo, home care. Porque home care é uma parte da internação, a internação em casa. Então, se uma empresa de home care precisa gerir seu estoque, ela precisa saber onde estão seus equipamentos, por exemplo. Onde está aquela cadeira de rodas, está na casa do paciente tal, está acabando o meu estoque de dipirona, como que eu faço isso? E aí sim, fez sentido. Porque você está na ponta colhendo tudo isso, né? Exato, mas fez sentido porque está atrelada à internação, né? E está atrelada à internação
domiciliar que o plano de saúde também oferece em alguns casos. Entendeu? Mas acho que o primeiro pedido dessas empresas é falar assim, nessa ponta aqui do que você está coletando, você alimentar o meu RP, né? E vai por algum API, alguma coisa, né? Aí Exato, começa a criar as integrações. O que precisa, igual eu falei, a gente não se propõe a ser um RP, porque devido à sua complexidade, assim por diante. Mas o que precisa ser integrado, a gente integra. Legal. Eu te perguntei isso porque, pô, você tá ali pulsando, né? Eu entendo que a enfermeira, ou quem tá no home care, ou quem entrou dentro do leito, vai com o aplicativo Carefire na mão, né? E o cara começa a imputar dados. Isso. E os dados são os petróleos dessa década que a gente vive, e quando você tem ali na ponta, você consegue fazer um monte de coisa, se bem, né? É estruturado. Mas ótimo, e você reforçou ainda mais para mim qual é o foco e a construção da Carefy. Ótimo. Agora eu quero entrar numa discussão que é, dentro de home care, que deve ter acontecido demais nessa pandemia, o quão isso está perto dos leitos? Porque eu sei também que existe no privado leitos que estão ociosos. Tirando, né, a situação que a gente viveu da Covid, né, gente? Faltou leito na rede pública e na rede privada. Mas diante de pressão e calor estabilizado, né, eu sei que existem leitos ociosos espalhados pelo Brasil. E a tendência do home care crescendo. Como é que está esse mercado quando vocês olham assim? O quanto representa clientes de home care para Carefy? E o quanto esse assunto cresce, o quanto de leitos são construídos, como é que está esse mercado? Assim? Em números, né, empresas de home care tem infinitas no Brasil. Então é um mercado que pra gente faz bastante sentido porque está relacionado diretamente com a internação, né? E igual você falou, na pandemia, por exemplo, pacientes que não eram de Covid, muitos deles eram encaminhados para o cuidado domiciliar, até por causa do risco de uma contaminação, né, por Covid. Foi parte da manobra da grande maioria, né? Sim, com certeza. O que vem reforçando a importância do home care, né? Porque às vezes a família tem uma ideia de, vai para casa, estão negligenciando ele, tá? Eu não vou conseguir cuidar como um profissional, eu prefiro que ele fique no hospital e tal, mas não para pensar como que ele tá suscetível a infecções naquele hospital. Infecções graves, uma bomba, né? Exatamente. Estar dentro do hospital é uma bomba. Exatamente. Ou então uma queda, alguma coisa que às vezes o familiar não está perto do leito, não consegue ter, né, um cuidado mais presente ali e acaba acontecendo, não tem como, né? Então, o home care realmente parece ser uma tendência aí. Nos Estados Unidos é muito mais avançado, né? Assim, em termos de tamanho de mercado, né? E até quando a gente fala em questão de social, né? O paciente em casa, se ele tiver os cuidados necessários, amparados, claro, ele tem o apoio da família. Né? Ele consegue, a saúde mental é completamente... Sim, ele consegue se desenvolver ali, se recuperar na cama dele, né? É diferente. Se alguém já passou por uma internação, é diferente. Tá em casa, na sua própria cama, tá? Tomar banho no seu chuveiro. No seu chuveiro, colocar o seu chinelo, né? É diferente. Tomar o sol no seu quintal, né? Exato, isso contribui realmente. Mas ainda tem uma versão grande da família, assim, não, vai mandar ele pra casa. O principal preocupado é a família. Eu achava que tinha alguns outros quesitos que deixava a situação... Eu achava que era mais caro. O home care mais caro ou mais barato? Não, mais barato. Mais barato? Mais barato. Declaradamente. Declaradamente. Assim. Tá. Eu te perguntei isso porque então toda essa infinidade de empresas de home care são possíveis clientes da Carefy. Sim, para conseguir monitorar essas internações ou mesmo a atenção domiciliar, né? E hoje é o maior cliente de vocês? Não, nosso maior cliente ainda são os planos de saúde. São os planos de saúde. Muito bem. Agora eu queria entrar numa discussão e num papo sobre ser mulher no mundo das startups. Eu acho que quanto mais a gente discute, mais a gente resolve e pula essas páginas, né? Legal. Meu filho que vai estar escutando toda essa temporada gravada pelo papai aí, sei lá se você vai escutar de trás pra frente, de frente pra... Se você não estiver escutando, eu vou ficar muito chateado, né? Mas eu estou documentando para você inúmeras histórias e espero que quando você esteja nesse momento escutando esse episódio não seja mais uma discussão que a gente tenha que trazer, mas eu quero dar voz a essa situação. Quando eu vou para o mundo do empreendedorismo, e eu gosto de todo tipo de empreendedorismo, desde de montar um alfaiate até pizzaria, hamburgueria, o que for. Eu sou vislumbrado pelo lance de tirar leite de pedra, sabe? A pessoa tem uma ideia, constrói, executa e faz. As últimas pesquisas que eu vi, mais de 50% dos empreendedores são mulheres, são empreendedoras.
né? Só que elas não aparecem, né? Porque na grande maioria das vezes elas estão acumulando função entre liderar a casa e empreender. E aí quando a gente vai para o cenário recorte das startups, onde estão essas founders? O que comem, o que fazem, né? Sexta-feira no Globo Repórter. Então eu queria explorar contigo, até porque olha só que loucura, né? O primeiro porta-voz, e eu sei que ele é porta-voz e você também é porta-voz da Care, foi o Marcelo vir aqui. Sim. Né? Ele contou a versão dele, citou o seu nome, citou o nome do Zé, a gente recortou e contou a história. Sim. E aí quando você sentou aqui, eu tive a grata surpresa de falar assim, agora eu vou dar outra ótica da história. Mas eu queria entrar nesse mundo e dizer assim, o quão é carregar essa mochila dentro desse país? O que você vê quando você vai nos pitches? Como é que tá esse cenário das health techs, das startups, dentro da figura como founder mulher? É um cenário, eu diria, desafiador. Aí eu pergunto pra você conhece muitas founders mulheres? Eu tenho que pedir praticamente semana sim, semana também para as assessorias me ajudarem a mandar nomes e só vem as cuecas. Só vem as cuecas. Só vem cueca. A mulher, geralmente, igual você falou, é empreendedorismo mais survivor, assim, né? Então você vê que elas empreendem para sobreviver, realmente, né? Sim. Elas não entram no empreendedorismo muitas vezes para realmente ter uma startup, para ter um negócio, para fazer escalar, vender, virar um unicórnio, assim. É muito difícil, né? Encontrar mulheres assim. A gente tem algumas no cenário que são inspirações para mim também. Sim, sim. Mas é muito difícil, já começa por aí, a representatividade. Porque quando a gente fala de mulher empreendedora, a gente não vê lá na frente, né? Então é difícil você ter quem te estender a mão para puxar para cima e se subir. Falar, não, ela faz assim, eu vou fazer igual, então. E a mochila é pesada porque, em muitos casos, tem uma pressão associada, né? Que é invisível. Muitas vezes você é invisível para a sociedade e para o ecossistema você é invisível. Caraca. E outras não. Outras dão visibilidade para você e você, nossa, que legal, estão fazendo isso, sabe? Então, assim, é pesada, ou então tem pressões relacionadas qual sua estética, sua aparência. E aí você começa a notar, nossa, fulano vai lá e ok, sabe? Mas eu não, eu tenho que me comportar assim, senão eu sou invisível. Caramba. É tipo uma parada um pouco pesada, digamos assim. Você sente isso o tempo todo quando você tá navegando nas mesas de reunião e tal? Não, em alguns momentos, sim. Por exemplo, já teve casos de estar numa reunião, ninguém olhar, você está verbalizando, tá falando e ficar no celular não e na hora atenção. De responder pro homem que tá sentado, sim, né? Provavelmente. A hora que você fala uma coisa, caraca, velho, reafirma pro homem, então chama o homem, entendeu? E mesmo sabendo que você é resolvedora de pepino, o cara toca no assunto pepino e pergunta se quem resolveu foi a pessoa que não tem nada a ver com a história, mas só ela é do gênero masculino. Na Carfy, graças a Deus, eu tenho zero problema. Então é um ambiente incrível, assim, tanto é que a gente construiu do zero dessa forma. Seguindo uma cultura completamente diferente. E eu vejo que as novas gerações já vêm aí com uma pegada diferente, a minha também, né? Ainda sou muito nova e tal. Então já vem com uma pegada diferente, mas se você senta num lugar e a faixa etária mudou, é difícil te darem voz. E aí você tem que fazer sua voz presente. E aí você tem que reafirmar sua voz. E é um pouco desgastante, digamos assim, sabe? Tô ligado. É desgastante, cansativo. E aí geralmente a figura que é associada a você, ela é brava, sabe? Tipo, você fala a mesma coisa. Ela não tá num dia bom. Não tá num dia bom, ela é brava, ela é exigente, ela é não sei das quantas, ela é assertiva, sabe? E em compensação, não sei se tem compensação, mas eu queria que você respondesse. O fato de você ser uma founder, empreendedora, startupeira, dentro de Ribeirão, né, um recorte de uma cidade um pouco menor também. Você tem noção de quanto isso representa para outras meninas e outras pessoas dentro de Ribeirão? Você saca o quanto essa mensagem é importante? Sim. Deu até uma arrepiada aqui agora. Não, com certeza. Assim, eu tenho uma mentora, né? E ela fala assim, founder tá dentro de um aquário. Founder tá dentro do aquário, vocês estão sendo observados todo o momento. E tudo está sendo comentado e registrado. Então, muito cuidado com o que vocês fazem, muito cuidado com o que vocês não fazem. Tem alguém se inspirando em você. Exato. Então, quando as pessoas olham para vocês, vocês são o exemplo, né? Aquela ideia, exemplo arrasta. Né? Aquela, como é que chama?
A cultura, ela é através do exemplo, não tem de outra forma. É isso aí. Então, tipo, é uma reflexão diária, realmente. Então, quando eu vejo algum tipo de pressão social, ou então, eu deveria ser assim, eu deveria ser assado, eu deveria fazer isso, eu deveria fazer aquilo. Eu sempre paro e penso, não, peraí, eu vou fazer isso porque eu quero fazer, ou porque eu estou me sentindo pressionada. Porque a próxima mulher que vier, ela vai ter essa questão. E ela vai se perguntar isso. E se ela vê que alguém quebrou o paradigma, ela vai se sentir mais confiante para quebrar o paradigma se ela não está se sentindo confortável. Então, eu ainda acho que eu não tenho essa noção, que é uma responsa muito grande, né? Então, eu sou tímida também, mas aí eu falo, nossa, eu não gosto muito do holofote na minha cara, sabe? Assim, mas eu não tenho muito essa noção, mas eu entendo o que ela significa, sabe? Você sabe que eu tive uma experiência muito legal. A gente tá aqui um dia após o Oscar dos Estados Unidos, né? O Will Smith acabou de levar uma estatueta com aquele filme King Richard, que é a história das irmãs Williams. Serena, né? Deu até uma arrepiada de novo. Cara, eu não vou dar spoiler aqui do filme, mas com certeza o enredo tá fácil de entender. 2 meninas negras, de uma família de 5 meninas, e ele tinha muito claro que ele queria uma médica, uma advogada, 2 esportistas. Ele foi até cogitado, tem uma cena no filme que uma vizinha denuncia que ele tá pegando muito pesado com as meninas. E aí uma das coisas que ele fala é o seguinte, cara, se você acha que eu tô pegando pesado pra sair uma galera abaixo da média, tá muito enganado. Todas que estão aqui vão ter o seu valor, a sua construção. E sim, a forma que a gente conduz é assim. Essa é a melhor da turma. Aí ele começa a apontar para todas as filhas dele, né? Essa é a melhor da turma. Essa daqui, se voltar com nota menor que 10 e quiser fazer tal coisa, não faz. Ele termina isso. E aí ele tem esse lance durão dele, mas ele também chega a todo momento e fala assim para as filhas, tá divertido? Tem que ser divertido. O resultado vai vir. Aí você tá se divertindo? Tá fazendo parte da sua alma? Tá. Bom, aí todo o filme conduz, eu recomendo demais pra você assistir. E parte do filme, também não vai ser spoiler, é o quanto 2 meninas, mulheres, num esporte tão masculino, que é o tênis, representam como afro-americanas na parada. Cara. Mano, quando eu termino o filme, sério, tem vários ninjas cortadores de cebola que ficam ali, né? Então você tem que ver assim, na Netflix tem muitos ninjas que ficam ali junto. Mas é muito emocionante a construção. E a mensagem final que o filme dá, que aí todo mundo vai ter que assistir, é justamente disso que a gente tá falando. Elas não têm a mínima noção do quanto elas representam. Mas quando termina com vitória ou com derrota, o resultado é muito maior do que a celebração. Sacou? Com certeza. O caminho que você vai tomar, qualquer, e o que você tá fazendo, a gente tem alguns caminhos aí. Talvez um IPO, um grande grupo comprando, né? Com certeza. E várias outras celebrações que vocês vão fazer. Mas a mensagem principal, e eu fiquei muito feliz de receber você aqui na mesa, é o que você tá construindo como founder. Eu te falei, é muito difícil, cara, eu conseguir founder. Aí alguns vão responder, mas Gustavo, você conversa com as pessoas erradas. Desculpa, eu conheço mais de 250 assessorias de imprensa que me mandam pautas, que me mandam possibilidades de conversar com um monte de gente. Não aparecem essas empreendedoras. E eu sei que elas existem, cara. Isso que me deixa completamente irritado, assim. Eu falo, cara, ela existe. Será que eu tenho que ir lá nas Donas Marias, que estão agora, né, montou... eu já ouvi relatos de alfaiataria que assim, a mulher começou sozinha, hoje ela tem 45 mulheres costurando entre refugiados e etc. Mas a história dela nunca foi contada em lugar nenhum. Exato, né? Exatamente. Olha o que tá por trás. E de repente aquela mulher chegando todo dia cedo na oficina para fazer um negócio, tem alguém olhando aquilo e se inspirando, né? Então te agradecer de ter contado parte da sua história com a ótica aqui, né? E explicar isso. Agora, é duro escutar de você que chega a alguns momentos ser inexistente, né? As pessoas colocarem essa cortina de fumaça em frente da figura feminina, né? Já perguntaram se eu era modelo do stand. Tá de brincadeira. Umas coisas assim. Todo sabe? Tipo de absurdo. Mas nunca founder. Você não é a mina que botou pra fuder nessa ideia aqui, cacete. Não, sim. Realmente foram episódios isolados, mas a gente tá falando também de um privilégio escancarado, né? Eu sou branca, classe média,
tive a oportunidade de estudar em escolas muito boas, né? Universidade muito boa e assim por diante. Então, tipo, eu venho de um lugar de privilégio que eu tenho a noção, sabe? Assim, e aí a minha questão é sempre tentar dar visibilidade para outras mulheres, entendeu? É isso aí. Que vêm em outras posições. Acho que dentro da figura do gênero mesmo tem muita mensagem para passar, né? Com certeza, nossa, demais. E aí eu sempre trago pro meu time, eu sempre converso com as meninas, o que vocês estão achando? Que vocês... Tipo, abrir um espaço de comunicação, sabe? Da assim, hora. para que elas se sintam sempre confortáveis em comunicar, sim. sabe? Assim. Então fica aqui meu pedido também, né? Se você conhece uma história de uma empreendedora, de uma sonhadora, que eu preciso conhecer, que eu preciso retratar, me manda direct. Ou no Instagram do EmpreendaCast, @EmpreendaCast, ou no meu mesmo, lá, @Gustavo Passe. Que eu tô louco pra documentar, assim, sabe? Eu te indico umas, cara. Então no final aqui você vai me dar alguns nomes. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá, eu vou colocar aqui a fonte. Eu vou te perguntar agora um limão da vida. Beleza? Eu vou colocar a fonte e indicações. Então vamos ao limão primeiro. Eu queria que você fizesse um recorte agora nesse quadro nosso que é a Sala de Derrotas. Ela é muito mais rica e cheia de aprendizados do que a de troféus. A de troféus, a galerinha da assessoria de imprensa faz tudo para aparecer lá, troféu lustradinho, tudo bonitão. Agora a derrota mesmo, é lá que a gente entende que tá os aprendizados. Você tem algum limão para compartilhar com a gente? É que você fala, Gu, isso apareceu na minha vida, eu só aprendi. Você tem algum pra trazer? Cara, a gente tem vários, assim. Eu seria injusta se eu citasse, sabe? Não foi exatamente um limão, mas foi a pivotagem, né? A escolha de qual que seria a startup realmente que a gente iria dedicar. Eu acho que foi uma das decisões mais difíceis, assim. E eu acho que limão a gente leva todo dia. Não é um problema. Principalmente na operação. Não, um dia você acha que, tipo, nossa, essa operação é magnífica, seu time tá bombando e tal. No outro dia você fala, nossa, Érica, você errou tal coisa. Você não deveria ter errado isso, sabe? Aí vem o sentimento de derrota interna, não como, né, time, mas a derrota interna é muito... Como é que eu não vi isso? Como é que eu não vi isso? Como é que eu deixei passar isso? Então, esses são os limões, digamos assim. Perfeito. Agora, eu tenho um bloco aqui que é... Como que eu bebo da sua fonte? Que agora eu comecei hoje, eu vim inspirado e falei assim, como é que eu coloco um pouco na minha mochila da Érica? Né? O que eu quero carregar seu? Me dá uma dica aí de livro, podcast, série, filme. O que eu posso me tornar um pouco mais Érica, assim? Como é que eu bebo dessa fonte? Cara, se eu for indicar a série no Netflix, é só documentário, assim. Não tem problema. Vale tudo. Deixa eu pensar num documentário... Podcast você escuta também? Eu escuto o seu. Então beleza, EmpreendaCast é uma das dicas. Que indicação incrível. Mas sério, eu ouço pouco podcast, o seu é um deles que eu ouço também. Legal, eu descobri show. Por causa do Macri, ele falou, o Gustavo tá lá, tá fazendo podcast. Da hora. Então eu sempre tiro um tempinho pra ouvir. Cara, assim, fonte, eu estudo bastante. Qual que é o livro na sua cabeceira que tá aí agora? Cara, o livro da minha cabeceira Não é de nutrição, certeza. Oi? Não é de nutrição. Não é de nutrição, senão eu acho que eu estaria fazendo alguma coisa... Muito errada, né? Muito errada. Cara, é um de growth, sabe? Mas eu li um que chama... Nossa, eu não vou saber falar agora. Não tem problema, depois você pode me enviar também. Tá bom. É o livro de Account-Based Marketing, que é uma estratégia que a gente está fazendo lá na Carefy. Muito bacana, por sinal. E ele mostra o poder do marketing focado em contas enterprise. Legal. Preciso também dele, hein? Depois eu muito passo bom. Pra você. Divide comigo o título. Show. EmpreendaCast. Você lê muito sobre growth. O time de marketing que você está montando, está em montagem. Você falou que tem vagas em aberto. O que está rolando lá de oportunidades na Carefy? Cara, TI, desenvolvedor... Desenvolvedor, eu acho que se eu montar uma incubadora de desenvolvedores, eu vou ficar bilionário, né? Desenvolvedor pleno e sênior em PHP. A gente tá com vaga aberta agora. Legal. E é isso que a gente tá, por enquanto, aberto. Vamos ver os próximos capítulos. Quem gostou de te ouvir e de trocar uma ideia, qual rede que te procura? Quais são as redes da Care também? A Carefy no Instagram é SouCarefy. Legal. Tá bom? Pode me adicionar no LinkedIn, Érica Monteiro. Só jogar Érica Monteiro, Carefy lá que me acha, que eu acho que é a única rede social que eu tô mais ativa.
Por mexer com marketing, eu falo que eu chego em casa e não quero nem abrir o Instagram. Tá certo. Eu também, você sabe que eu tenho umas campanhas rolando, eu recebo tanto direct. Nossa, não. E aí, quando eu quero dar aquela descomprensada, né? Eu abro o LinkedIn ou eu dou uma olhada no TikTok. É que o TikTok é um perigo, né? Você entra naquele negócio e nunca mais sai, né? Aquilo é muito doido. Exato. Esses dias, vai me achar maluco, né? Mas esses dias eu caí num canal que a moça fica tirando unha encravada. Ah. E aí ela filma aquilo. E aí você fica. Aí eu falei, cara, eu devo ser doente de estar vendo isso, né? Porque eu vi o primeiro vídeo, aí é satisfatório ver ela conseguir desencravar a unha. Sim. Aí eu falei, não é possível, eu sou doente, só eu que vejo isso. Quando imagina. eu olhei, mano, sério. A galera curtiu. 117 milhões de seguidores no canal. Você não sabe desencravar a unha aí, não? Pra nós fazer uns vídeos? Então, pra ganhar um dinheiro, né? Não sei o quanto o TikTok monetiza, né? Pós dentro da ferramenta, eu sei que monetiza é legal. Mas olha que doideira, né? Aquilo é um mundo à parte. Bom, tirando as brincadeiras e as dicas que a gente deixou aqui, por último eu queria te perguntar, o que você achou de gravar esse podcast aqui? Seu primeiro podcast presencial? Nossa, eu tô assim, radiante, achei muito bacana, obrigada mais uma vez pelo espaço, eu acho que espaços como esse são essenciais, como você falou, inspiram outras pessoas. Com certeza, tem sempre alguém te olhando, hein? Você sempre tá no aquário, cara. É isso aí, muito bem. Ó, eu vou deixar aqui, Zé, você é o próximo, já tô te chamando de Zé, que você é meu brother. Rodrigão vai me ajudar a trazer você pra gente contar a terceira parte dessa série, né? Conversamos com o CEO, conversamos com a COO/CMO e por último nós vamos conversar com o CTO, né? O cara que recebe os pedidos desses dois. Porque o Marcelão tá lá agora vendendo, conversando, escutando, captando, escutando de tudo que poderia ser melhor. Essa daqui escuta o tempo todo, porque o cliente tá usando agora, né? Skin the game. E o que você faz com todos os pedidos desses dois, né? Diante da tecnologia e construção. Fica maluquinho. Então o Zé é o próximo a vir pra cá. Olha só, Érica, eu vou pagar os meus merchans. Dá uma olhada quem tá apoiando esse EmpreendaCast. O primeiro é Fit Anywhere. Você conhece a Fit Anywhere? Um aplicativo para você malhar de qualquer lugar, do rabino mais maluco que eu conheço. Baixe o Fit Anywhere, ele te ajuda a malhar no seu condomínio, no hotel, tem aulas, você pode ir lá comprar algumas moedas e participar de algumas aulas bem direcionadas. Tem aula lá até de deficiente, eles fizeram uma série, se você tem algum tipo de deficiente, você consegue malhar lá dentro. Por que eu falei até? Porque é o primeiro, tá? É o primeiro aplicativo que colocou aulas gravadas para quem tiver necessidade aí especiais, em cadeira de rodas também. Animal, são acho 4 ou 5 aulas para você acompanhar. Grávidas também, para malhar com a família, tem todo tipo de aulas lá. Depois é a Bluefields. A Bluefields é uma aceleradora de empreendedores. Lá eles têm um framework muito legal. No finalzinho desse episódio vai ter uma chamada que eles estão lá captando novos empreendedores para participar da próxima empreitada deles e aceleração dentro da Bluefields. Aí eu tenho também, sabe quem? Jurídico por assinatura. Imagina você ter um jurídico a partir de R$299 por mês, os caras cuidam lá do seu mútuo conversível, termo de adesão, política de privacidade, todas aquelas chatices que vão aparecendo no mundo das startups, o jurídico por assinatura te ajuda. Depois a Integrale Soluções, desde o seu BPO financeiro até a profissionalização de qualquer área da sua empresa. Quer deixar com um nível diferente? Procura lá integralesoluções.com.br. Com certeza eles atuam muito forte no interior de São Paulo, profissionalizando aí a gestão de grandes empresas. E por último, que eu vou te presentear, é o iDoLink, que tem um boné aqui na mesa, né? O idolink.bio é um mini site que você coloca na bio do seu Instagram. Você consegue criar newsletter, acesso para o seu WhatsApp, para o seu Instagram, para o seu YouTube, para todas as plataformas dentro de um mini site na bio do seu Instagram. Que bacana. Até lojinha virtual você consegue criar lá dentro. Eles estão vindo com tudo, são os brasileiros que estão lá no Vale do Silício, mas é made in Brasil total. Você vai ganhar um ano de iDoLink para fazer o seu link lá. Fechado? Em nome de toda a comunidade EmpreendaCast, queria muito agradecer a sua presença aqui e vejo vocês pelos eventos aí, tomara que comece a voltar, né? Porque eu sei que nos eventos de health vocês sempre estão por lá. Com certeza. Espero te ver mais vezes e estar mais vezes aqui em São Paulo também. Com certeza. Depois agora eu te convido a conhecer o bar aqui, aproveitar. É tão bom quanto o Vila Dionísio, que eu sei. Mas olha só, você que ficou com a gente até o final, nas plataformas que você está escutando o podcast, não deixa de seguir
de comentar. Entra lá no nosso Instagram, no meu Instagram e também no idolink.bio/empreendacast. Você consegue entrar no grupo de sonhadores. Lá você arruma um sócio, arruma um CTO, arruma um CMO, arruma uma sócia, uma CMO, uma COO. Você também arruma gente para chorar contigo e também para te dar algumas dicas com relação a algum problema que você está tendo, tá bom? Para você que está no YouTube e descobriu que a gente está aqui, né? Eu posso também ir com você no Spotify enquanto você está andando de bike, na academia, lavando uma louça. Então, onde você quiser, o EmpreendaCast está contigo. Naquela câmera ali, pode dar tchau pra galera, Érica. Galera, tchau, muito obrigada, viu, pela atenção e espero que vocês empreendam. Muito bem. Para você que ficou com a gente até o final, tchau!